Olá, boa noite a todos. Eu sou Durval Jacinto, creio que alguns de vocês já me conhecem, sou um colaborador da curadoria de temas do Hub da Gestão. Estamos aqui para o nosso 52º webinar. E baseado numa pesquisa que nós fizemos no semestre passado com parte da nossa audiência, com a nossa audiência, para entender quais os temas eram mais interessantes em vários segmentos da gestão. E um deles, obviamente, é a tecnologia, e dentro de tecnologia, o tema da inteligência artificial. Então, nós preparamos esse webinar, que é como preparar a empresa para a utilização eficiente da IA, né? E baseado em alguns dados, houve uma pesquisa da Associação Brasileira de Empresas de Software que mostrou que 95% das empresas com mais de 100 colaboradores, então são empresas médias e grandes, já utilizam a inteligência artificial em suas operações. E o restante irá utilizá-la e pretende utilizá-la nos próximos 12 meses. E 86% dessas empresas prevêem aumentar o seu orçamento em TI para essa aplicação. Mas no Hub da Gestão, nós perguntamos como está o cenário para as pequenas e médias empresas, né? Que se fala pouco e nem sempre temos dados. Mas o Sebrae fez uma pesquisa recentemente e constatou que 44% dos pequenos negócios já utilizam alguma solução de IA, embora a maioria ainda de forma pontual e longe de explorar todo o potencial dessa tecnologia, né? Então, por isso, nesse webinar, nós queremos discutir quais são as estratégias para as PMEs possam utilizar e se preparar realmente de forma eficiente usando a IA, né? Desde investimentos, a infraestrutura necessária, as plataformas, existem tantas, né, no mercado hoje, quais são as mais adequadas, como introduzir os agentes de IA, que nesse ano ganhou bastante relevância, muitas empresas já usam agentes de IA, né? E como fazer a governança, a gestão de riscos, para uma construção de uma cultura dentro da empresa que permita o melhor resultado dessa tecnologia super inovadora, né? Então, nós vamos destacar isso para mostrar como se beneficiar desta tecnologia. E para abordar esse tema, a gente trouxe um convidado muito especial, um grande especialista no tema, que é o Alessandro Romeda, que eu já vou apresentar a seguir. Mas antes, eu vou pedir ao Thomas para colocar algumas orientações sobre o webinar. Por favor, Thomas. Boa noite a todos novamente, obrigado, Urval. Gostaria de só passar algumas instruções com relação ao webinar do dia de hoje, né, para quem não está muito familiarizado com relação ao Zoom, né. Nós temos aqui a questão do Zoom, então toda a plataforma seria dessa forma. Se durante o webinar vocês tiverem algum insight, gostaria de tirar alguma dúvida, por favor, utilize a ferramenta o chat aqui, dentro dessa parte do chat. Coloquem a pergunta que durante o webinar, se for pertinente, vai ser respondido ou se vai ser respondido ao final do webinar, tá? Mas assim, se você tiver alguma dúvida, podem colocar aqui que os nossos palestrantes estarão acompanhando as perguntas e estarão respondendo as perguntas, né? Também só que gostaria de lembrar que, como teremos uma parte de interação junto com a reunião, a gente também vai colocar algumas enquetes, né? Então, a gente estará utilizando a ferramenta Slido para ter essa interação com os senhores. Então, vai ser quem estiver com o computador, eu gostaria que pegasse o seu celular e deixasse de lado, né? Para que vai ter um QR Code para responder essa pesquisa, ou também um link que posteriormente vou colocar também no chat para os senhores acessarem. E também lembrando que no final do webinar teremos uma pesquisa de satisfação para a gente saber como foi o webinar para os senhores, né? Se gostaram do tema, se gostaram de como foi abordado o assunto, para que a gente consiga sempre estar melhorando os próximos webinars. Obrigado, Thomas. Eu queria fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores que nos acompanham já há vários anos, né, de atividade do Hub da Gestão. A Britec, que é uma fintech nacional que está presente em 21 países. Muito nos orgulha de ter ao nosso lado. E a Leveros, que é uma empresa de climatização que atua também em várias regiões do Brasil e é classificada entre as top 5 do mercado. Então, muito obrigado mais uma vez a esses patrocinadores que nos acompanham e permitem que a gente faça essas atividades de forma gratuita e acessível a todas as empresas, né?
Mas agora, então, vocês estão vendo aí o nosso convidado, né, o Alexandre Romero, que tem um currículo bastante extenso, né? Ele é um engenheiro especializado em inteligência artificial, Big Data e Data Science, e tem uma paixão muito grande de trabalhar a inovação e fazer essa transformação social por meio das tecnologias emergentes, né? Ele atua como gerente sênior de IA e automação na VR e é cofundador da Associação Internacional de Inteligência Artificial, da qual eu também sou associado, é onde, obviamente, o tema é a pesquisa e o desenvolvimento da IA no Brasil. E ele é diretor de IA na ANAFEC, Associação Nacional de Executivos. O Alexandro acumula mais de 25 anos de experiência em posições estratégicas nas áreas de TI, de inovação e negócios, e ele colabora com diversas empresas para acelerar a adoção da IA. E também é professor e instrutor de alguns cursos, e eu já tive a honra de poder participar de um curso de orquestrador de IA com ele. Então, Alexandre, por favor, se você quiser comentar um pouco mais da sua experiência, as suas considerações iniciais. Bom, tá perfeito, grande apresentação. Quero agradecer a oportunidade de estar com vocês na noite de hoje. Falar que é um grande prazer estar falando com esse público, que nós temos um papel fundamental de transformar a sociedade por meio da tecnologia, transformar nossos negócios. Hoje, a inteligência artificial, a gente vai falar muito na noite de hoje, mas ela deixa de ser um bicho estranho e um bicho muito longe para ser algo que está na palma das nossas mãos. Então, aqui, agradecer a oportunidade e deixar aqui o convite para continuarmos essa conversa. Depois a gente deixa aí os contatos para quem quiser bater um papo, quem quiser me encontrar no LinkedIn. Será um prazer para a gente poder continuar essa conversa. Muito obrigado, Romeda. Vou chamar você de Romeda, que acho que é você mais conhecido como Romeda, né? E por estar aqui conosco e nos prestigiar, né? E como é tradição aqui no Hub da Gestão, a gente sempre começa com alguma enquete, uma pergunta, até para entender um pouco o nível de envolvimento com o tema da audiência. Então, Thomas, por favor, coloque a primeira pesquisa, no qual a gente justamente pergunta qual é o nível atual de uso de IA na sua empresa. A gente sabe que muitas empresas estão usando, mas tem algumas que ainda não começaram, outras que estão ainda em processos internos, né? Então, através desse QR Code com o Slido, vocês podem responder e a gente vai ver o resultado que o Thomas vai projetar daqui a pouco, né? E a gente acompanha isso, né, Romeira, em muitas Sim. organizações e às vezes se surpreende, né, com organizações que a gente pensa que nem usa IA ou nem está usando pelo seu próprio segmento de atuação e de repente já estão mais evoluídas do que outras empresas que têm uma estrutura de TI mais avançada, né? Então, a gente já está vendo aqui na tela os primeiros resultados, né? E aquilo que eu costumo fazer uma analogia, né? Eu vou fazer bastante analogias na noite de hoje, Hum. né? Quanto maior a empresa, eu comparo muito com o transatlântico, né? O transatlântico ele tem uma velocidade, ele tem um tamanho e tem uma robustez grande, mas ele tem uma velocidade às vezes muito menor, principalmente quando ele precisa se fazer manobras, né? Enquanto eu pego aquele rebocador ele é um barquinho forte, troncudo, que ele é muito ágil, ele mexe muito rápido, ele se adapta muito rápido e às vezes até ele empurra grandes negócios, né? Isso é a analogia que eu faço às vezes, né, da pequena e média empresa no Brasil, que são grandes rebocadores, é grande rebocador da sociedade, é grande rebocador que consegue transformar os desafios de uma forma muito rápida e às vezes de forma muito mais eficiente até do que os transatlânticos que estão por aí. Muito bom, boa analogia. Mas a gente já tem aqui o resultado, né, Thomas? Acho que já terminou aí a, a votação. Na verdade, a gente tem já um número grande aqui, são 58% já usando de forma pontual algumas ferramentas para aumentar a produtividade. Que legal. 22% ainda não usam IA, 11% usamos em alguns processos internos e outros 11% a IA faz parte da estratégia da empresa. Então, é positivo isso, né? Então, baseado nisso, Romero, eu gostaria dos seus comentários, até para entender qual a importância da inteligência artificial para essas pequenas e médias empresas no cenário de negócios atual que você acompanha.
Boa, Durval. Primeiro, eu gosto de sempre definir o que é inteligência artificial, né? Inteligência Hum, artificial, ele é um trem muito abstrato, né? Porque todo mundo tem um entendimento do que é inteligência artificial, da onde surgiu, como que aconteceu e por que que a gente tem isso daí hoje, né? Mas eu acho que trazer um pouquinho de história é sempre legal, né? A inteligência artificial é um campo que vem se desenvolvendo desde 1943, com a criação do neurônio digital, né? Principalmente do neurônio eletrônico lá com o Macaulay Pitts, em 1943, foi a base do perceptron, que é a base das redes neurais artificiais, isso em 1957. Então a gente tem praticamente, né, 80, mais de 80 anos de evolução de ter uma tecnologia. Então, se a gente olhar na história humana, é uma tecnologia muito recente, mas se a gente olhar nos negócios, ela está se tornando uma realidade nos últimos 4 anos, basicamente, desde o advento do ChatGPT, que ela acabou se popularizando. Mas o que transformou essa tecnologia de lá de trás para agora? Primeiro, ela foi evoluindo com os modelos de machine learning. Machine learning, eles são características estatísticas que fazem modelos. Toda a inteligência artificial, só abrindo parênteses, toda a inteligência artificial é um modelo probabilístico. Por ela ser um modelo probabilístico, ela trabalha uma volumetria de dados e ela consegue trabalhar bem padrões de dados. Isso é relevante para a gente saber por que que hoje nem tudo funciona como a gente gostaria, apesar de funcionar muito bem, e por que que às vezes ela erra. E hoje as inteligências artificiais, principalmente as generativas, aí a gente está falando de 2013 para cá, elas são modelos que trazem a linguagem humana como seu maior gatilho, e ela, por ser um modelo probabilístico, ela consegue, com grandes volumes de treinamento e grandes modelos eficientes, trazer resultados de forma muito convincente. Então a gente costuma falar que os modelos atuais de inteligência artificial, eles não falham. O que falha são contextos. Então, eu não posso ter uma IA boa com um dado ruim. Mas legal, Alex, mas qual que é a importância da inteligência artificial quando a gente fala isso daí para as pequenas e médias empresas, né? Bom, eu costumo aqui fazer algumas comparações, como eu já comentei, né? E durante muito tempo a tecnologia era uma coisa de empresa grande, né? Ela era um sistema caro, dependia de equipes especializadas, projetos de 2, 3 anos para sair do papel. E a pequena e média empresa, ela ficava fora porque ela não que ela não quisesse, né? Mas porque ela não tinha escala para pagar todo aquele trabalho que tinha, né? Então acabava sendo meio difícil, né? Mas o que que nós vivemos hoje, né? A IA inverteu essa lógica, principalmente a partir dos modelos generativos, como eu falei ali, principalmente com a popularização a partir do ChatGPT 3. Lembra que eu comentei que a IA generativa teve suas origens em 2013? Então hoje a gente pega negócios como uma padaria, uma clínica, uma loja de material de construção, ela consegue usar a inteligência artificial por um preço muito acessível. Às vezes a gente paga uma assinatura de uma ferramenta ou paga pouco mais de R$ 100 e tem o consumo de APIs a poucos centavos. Então, por dia, às vezes no valor de um cafezinho, no valor muito acessível, a gente consegue utilizar a inteligência artificial. E o que ela entrega não é pouca coisa, né? E quando a gente ajuda a responder rápido para um cliente, quando a gente gera uma experiência, quando a gente organiza estoque, escreve um texto de divulgação, uma rede social, esse daqui gera alavancas e performance nas nossas empresas. Então, aqui tem muita importância, né? E aqui trazer umas referências, né? Então, eu fiz recentemente uma pesquisa da McKinsey. Aliás, McKinsey, Gartner, Boston Consulting Group são referências muito boas para vocês pesquisarem. Às vezes, muito melhor, e tem conteúdos fechados, claro, mas na página deles tem conteúdos abertos. Fica aqui a dica, né? Com quase 2.000 empresas do mundo todo, mostrando que hoje praticamente 90% das empresas e das organizações já usam IA de alguma forma. E o dado mais interessante aqui, para quem é pequeno e médio, é que não é o tamanho da empresa que decide o que ela vai se beneficiar. Lembra da analogia que eu fiz do transatlântico e do rebocador? A disposição de testar, aprender, evoluir, isso não tem tamanho. E às vezes a empresa grande, por mais que ela tenha orçamento, a empresa pequena tem agilidade. E hoje a agilidade vale muito mais e traz muito mais velocidade, às vezes, que grandes orçamentos e grandes barreiras, né? Então a importância não está em ter IA como um fator de ego. Eu quero ter a minha IA para chamar de minha. Ela está em usar para resolver um problema real, influenciar os nossos clientes, implementar performance, reduzir custo, gerar experiência do cliente.
E o que antigamente consumia, os processos consumiam dias, consumiam horas, hoje a gente consegue resolver isso por meio de automação na palma da nossa mão. E esse é um tempo que volta para o dono do negócio, que pensa em crescer e que não pode ficar parado pensando somente em apagar incêndio. Então aqui eu acho que é a maior importância que a gente tem aí das IAs. Muito bom, Romero. E você traz essa perspectiva histórica, né? E como isso se tornou fundamental nesse momento. E quando a gente olha isso particularmente para o Brasil, onde a produtividade em geral da economia brasileira é baixa, então a IA é uma excelente oportunidade para as PMEs também aumentar a sua produtividade, ganhando tempo, né? E usando da melhor forma esse tempo. Mas a gente sabe também que existem desafios. A gente viu aí na pesquisa que nem todas as empresas ainda estão usando, então existem Uhum. algumas dificuldades para essas empresas. Na tua experiência, na tua visão, quais seriam os principais desafios para as PMEs adotarem a IA nas suas operações e negócios? Bom, desafios são vários, tá? Desafios são vários. Vou trazer alguns aqui, né? Uns dois, três desafios aqui que acho que se repetem em toda a conversa que eu acabo tendo, né? Sendo com grandes empresas, sejam com colegas, sejam com pequenos empreendedores. O primeiro desafio é o medo de errar. Esse daí é o maior dos medos, né? A gente tem uma cultura muito que valoriza muito o vencedor, né? Muito o cara que está no primeiro lugar, ele é exaltado, ele é e quem às vezes acaba errando, ele acaba tendo vergonha de falar aquilo, cara, errar é aprendizado. Então a pessoa que ouve falar de inteligência artificial, que ouve casos de sucesso, mas também ouve muitas promessas vazias, né? Aí ela trava porque ela não quer gastar nem tempo nem dinheiro, porque isso não pode funcionar. Isso é natural. E o medo é saudável, tá? A gente não pode nunca pensar que o medo é uma coisa ruim, né? O medo é o que nos trouxe vivos até aqui, o que nos vai levar para frente. Mas o problema é quando esse medo vira desculpa para nunca mudar, isso ou nunca começar, isso pode se tornar um problema. Acho que um outro problema que a gente tem, um outro não é bem um problema, mas é um desafio, é achar que precisa saber programar, que precisa saber de tecnologia, ter um especialista contratado. Isso hoje não é uma verdade absoluta. Hoje, quando eu falo de inteligência artificial generativa, e aí tem exemplos, né? A gente consegue ver, pô, mas eu fiz um programa e eu não sei programar, eu fiz um negócio super legal para minha rede, eu fiz um bot de atendimento para o meu cliente, eu fiz a página da minha empresa, eu não preciso, eu não sou programador, eu sou lá um empreendedor, eu sou um advogado, eu sou um fisioterapeuta, sou um dono do estabelecimento, né? E as boas ferramentas de IA hoje, né, elas foram feitas para a pessoa comum usar, com a linguagem no dia a dia, principalmente com a linguagem humana, né? Aqui vem outra coisa, né? Ela eliminou os técnicos, os engenheiros? Não. Eu acho que o Andrew Ng, ele é um professor de Stanford, ele é um cara brilhante assim, né? O Andrew Ng, ele é a maior autoridade global de inteligência artificial. Ele tem um portal, ele é o fundador da Coursera, que é uma das maiores plataformas de educação. Mas ele também criou uma plataforma chamada deeplearning.ai, né? O deeplearning.ai é uma plataforma muito prática. Mas uma das frases que eu quero trazer aqui para o Andrew Wang é que a inteligência artificial é a nova eletricidade. Quando a gente fala de eletricidade, é uma coisa engraçada, né? Porque a eletricidade é uma coisa que a gente não percebe que ela está presente. A gente só espera que ela está presente, espera que eu vou colocar um plug numa tomada e esse plug vai carregar meu celular, esse plug. Então não estudo eletricidade. Mas não dispensa os engenheiros, não dispensa as distribuidoras de energia, não dispensa um monte de público, o público especializado, né? Outra analogia que eu falo que usar IA é como sendo um bom motorista de um carro, não precisa ser um mecânico para dirigir um carro de forma bem. Então aqui é não ter medo novamente, aí eu conecto com o primeiro ponto. E acho que só para fechar, né, eu vejo talvez mais vários pontos, mas eu trazer mais um, né, que considero mais sério, né? É a falta de dados. Lembra que eu falei no começo que dados é contexto e contexto é fundamentação da IA. Não tem IA boa com dado ruim. Se eu tenho dado bom, posso ter uma IA boa. Se eu tenho dado ruim, eventualmente eu vou ter boas respostas, mas isso vai trazer problemas. Ele é um modelo probabilístico. E muitas PMEs, às vezes, ela tem a informação muito espalhada, uma planilha aqui, uma anotação ali, um funcionário mais antigo que sabe aquilo de forma muito natural. A inteligência artificial trabalha bem com informação organizada.
Se a casa está bagunçada, qualquer ferramenta vai ter dificuldade para ajudar. Então, organizar os dados, acho que é o maior desafio que a gente tem e o principal ponto de início que tem para toda a tecnologia, principalmente uma tecnologia como inteligência artificial. É muito bom, né? Realmente, você já mencionou alguns pontos aqui, que é a minha próxima pergunta, que eu acho que são fundamentais, né? Principalmente essa questão dos dados, né? E é para aquelas empresas que estão começando, quais seriam outras estratégias práticas, né, para adotar e iniciar essa jornada de IA com baixo risco e baixo investimento? Que isso também é uma restrição que às vezes as organizações têm, né? Será que vai custar muito caro? Eu tenho que comprar uma assinatura de alguma plataforma para todos os meus funcionários, né? Então, o que que você recomenda adicionalmente a essa questão de ter bons dados? Teve um livro que eu li um tempo atrás, que ele foi um livro que marcou bastante. Não vou me recordar o nome do livro e do autor, mas eu vou recordar as cenas. É uma coisa assim da startup de US$ 100, alguma coisa. Era uma pesquisa que foi feita dentro de uma faculdade americana, onde o professor ele dava US$ 100 para cada aluno criar a sua empresa. As empresas que melhor prosperaram, muitas delas não usaram US$ 100. Aliás, elas não usaram nada de recurso. E outras empresas se prenderam nos US$ 100, elas foram uma solução muito quadradinha, porque ela se limitou ao orçamento sem ousar. Então, às vezes, a gente fala que e tem vários experimentos sociais, às vezes você pega um empreendedor, coloca ele para ir de uma cidade para outra sem dinheiro, onde ele tem que se virar e fazer meios e chegar lá no outro local. Então, né, como que a gente começa? Primeiro assim, a estratégia que eu mais recomendo para vocês, ela é simples de falar, mas tem que ter disciplina, né? Comece por um problema, esqueça a tecnologia. Alex, mas você é engenheiro de computação, você é um cara que trabalha com tecnologia a vida inteira. Poxa, mas como que você fala de esquecer a tecnologia? Você é um cara de tecnologia. Cara, é incrível como a inteligência artificial ela abriu esse leque. Eu vou trazer um exemplo da Anthropic. A Anthropic é a criadora do Claude, que é uma das principais empresas de inteligência artificial do mundo, de reconhecida por qualidade. Sabe qual que é o diferencial da Anthropic? Ela é uma empresa de linguistas. Ela não é uma empresa de engenheiro, diferente da OpenAI, que é a do ChatGPT. Inclusive, a Anthropic nasceu de uma briga dentro do ChatGPT, então eles saíram lá de dentro. É uma empresa de linguistas. Então, né, o que é interessante? Não se prenda com a tecnologia, se prenda com o problema. E muita empresa erra o caminho. Ela ouve falar um nome bonitinho, ela ouve falar de uma tecnologia que parece ser fácil, sem saber exatamente o que quer resolver com isso, né? E isso é como comprar ferramenta de construção sem saber o que vai construir. Eu acho que muitos de nós temos o problema de gostar de ferramenta, né? Eu adoro ferramenta. Às vezes eu vou comprando ferramenta, principalmente na China. Às vezes você vê uma promoção, pô, vou comprar um alicate que é barato. Pô, não preciso nem cortar fio, mas achei o alicate legal. E aí depois eu fico procurando o fio para cortar com aquele alicate que eu quero mostrar. Então, às vezes, a inteligência artificial tem uma coisa dessa, né? Às vezes a gente fica olhando a ferramenta e buscando um problema para ela resolver quando que eu deveria ter o problema para encontrar a ferramenta para fazer isso, né? Então, escolhido o problema, o segundo passo é testar pequeno. Então, como é que eu faço a metodologia de testar? Primeiro, eu sempre traço um quadrante. Então, o que que eu tenho de metodologia? Todo Toda iniciativa e todo problema tem um potencial impacto desejado. Então, primeira coisa, o quadrante, a linha aqui da vertical, quanto mais alto, potencial impacto. E na linha vertical, eu tenho a complexidade na adoção daquela tecnologia. Às vezes ela não está madura, às vezes ela não resolve o problema. Cara, a tecnologia está madura, o impacto é alto, eu vou nela. Pô, tá fácil de fazer, eu vou gerar resultado? Não estou preocupado se eu vou querer gerar um grande solução que ninguém vai conseguir copiar. Estou preocupado de sair na frente do meu concorrente. Então, quando eu quero testar, eu vou testar com o que vai me gerar resultado em menor prazo. E o terceiro é o passo que separa quem cresce, né, e para no meio do caminho. É redesenhar o processo ao redor da ferramenta, como eu falei, né, e não se encaixar a ferramenta ao processo pequeno. Não procurem alicate não comprem alicate procurando fio. Procure a ferramenta certa. E aí, né, a gente fala, né, principalmente, muitos projetos IA falham. Aliás, tem pesquisas, e aí, dependendo da pesquisa, você vai ver, de 70% a 96% dos projetos de IA não geram resultados. Porque às vezes a gente tem um projeto de ego, que eu falei,
pouquinho antes, né? Não façam projetos porque a gente quer colocar uma marca, façam projetos que a gente precisa ser competitivo, que a gente precisa gerar resultado nas nossas empresas. Então, resumindo uma frase, comece pequeno, mensure sempre, tenha dados, porque quem não mede não gerencia, aprenda, não tenha medo, e só depois você vai expandindo passo a passo, pegando novos quick wins. Quick win, ganho rápido impacto grande, complexidade pequena, vou começar por ele, vou encontrar o próximo que resolve isso. E no fim, um problema por vez. Essa é a dica. Muito bom, Romero. Sensacional essa sua metáfora aí da alicate. Então, você mencionou a questão dos dados, né, como uma estratégia de ter dados, e também essa que eu resumiria de encontre a sua, qual é a sua dor, qual é o seu problema que você quer usar essa alicate. Realmente, se você precisa, né, qual é a alicate que você precisa para o seu problema. Eu acho que isso posiciona realmente as empresas que têm sucesso ou não, ou que investem e obtêm esse resultado, né? Muito, acho que é muito oportuno esse seu comentário. E aí eu pedi ao Thomas para colocar uma segunda pesquisa que a gente justamente quer saber como a empresa se posiciona em relação ao uso da IA, né? Como é que está esse uso dentro das empresas, principalmente naquelas que já estão usando, né? Bom, não pode ser não se fala nisso, ou se fala um pouco disso dentro da empresa. Se fala, mas não temos as ações concretas, então ainda está muito na fase de projeto, de ideação. Ou então estamos começando a implantar a IA, ou temos iniciativas estruturadas de IA, que é aquela empresa que já está mais amadurecida no uso da IA, né? Então vamos aguardar aí os resultados. Mas eu acho que essa é uma jornada inicial, né? Ou seja, de definir a estratégia, a dor, o que eu preciso resolver e começar pequeno, que foi outra recomendação que você colocou, né? Às vezes a empresa, na ânsia, né, de querer atender a todos os setores, acabam não priorizando ou não focando em qual área, em qual aplicação vai ser mais efetivo, né? Sabe o que é interessante, Durval? Que é assim, né? Essa recomendação não tem tamanho de empresa, tá? Sim. Empresa e grupo grande é o mesmo desafio, cara. Eu Hum, tenho quadrantes ali que eu vou trabalhar imperativos estratégicos. Lembre que a tecnologia está evoluindo. O que é complexo hoje pode ser simples daqui a poucos meses. Se eu for hum, buscar problemas para resolver cauda longa, de forma que eu vou esperar ter resultado de longo prazo, cara, eu perco o diferencial competitivo. Ah, mas eu tenho projetos mais estruturantes que eu preciso fazer cauda longa. Faz uma discussão, tenta quebrar isso daí. Às vezes, nem tudo é IA para resolver. E nem tudo. Lembra que a IA é um modelo probabilístico. E aí, só para uhum. fazer um parênteses, quando o pessoal está respondendo, tem um ponto que é muito importante quando a gente fala de inteligência artificial, que é assim, né? O quanto de autonomia eu vou dar para a IA? É o quanto que eu tenho de risco para ela fazer sozinha, risco para ela fazer semi-automatizada, onde eu vou validar lotes de informação, ou risco que eu vou facilitar a informação e fazer uma pessoa tomar a decisão. Então, a IA não é, primeiro assim, a IA não é vidente, ela não é mãe de Ná que vai achar ali na sua analogia quais são os futuros. Por isso que eu preciso de dado, eu preciso analisar dado para ter resultado bom. E segundo, ela também não é totalmente independente, a responsabilidade é nossa, sempre. Muito bom. A gente já tem o resultado aqui, Romero. Acho que todas essas suas considerações são muito adequadas, porque 89% diz que se fala, mas ainda não tem ações tão concretas, ou seja, os resultados não estão aí, né? E 11% estamos começando a implantar. Então, acho que o que você traz são recomendações importantes para quem está nessa jornada ou precisa de uma ação concreta, não é isso? Sim, Muito bom. Bom, tem mais uma pergunta para você, Romero, que é o seguinte: existe uma preocupação sempre, a gente já mencionou aqui, das questões dos custos associados, né, que seria o impacto financeiro na adoção da IA. Como você vê esse impacto, considerando que tem tantas plataformas no mercado, a competição hoje é muito grande, tem empresa oferecendo vários sistemas. Então, nesses próximos 3 anos, né, como é que você vê esse impacto do ponto de vista dessa oportunidade e do risco que também você mencionou? E aí, citando também a ideia dos agentes de IA como um elemento importante, mas de risco, né? uhum.
Legal, né? Vamos trazer aqui também, né? Trazendo, quando a gente fala de 3 anos em inteligência artificial, ele é um modelo de planejamento financeiro, né? A gente tem aqui, então nós falando de dinheiro, vamos falar de moeda, e toda moeda tem dois lados, né? E ambos os lados são reais. Às vezes a gente joga para cima e escolhe um lado ou outro, né? Do lado da oportunidade, os números eles são consistentes, tá? As pesquisas recentes mostram que as empresas que usam inteligência artificial de forma mais ambiciosa, não só para cortar custos, aqui é uma polêmica de corte de custo, mas também para crescer e inovar, relata ganhos concretos em vários pontos do negócio. Lembra do quadrante que eu falei para vocês? Vamos fazer. Quanto mais eficiência, melhor eficiência da satisfação do cliente, diferenciação frente à concorrência. E o lado que eu acho mais revelador é que as empresas que tratam IA como algo estratégico e não só como ferramenta de corte de custo, são justamente as que colhem resultado financeiro maior. Isso vale para qualquer tamanho de negócio, guardadas as devidas proporções dela. Mas o risco também é real. Então, assim, né? Eu ia ser muito desonesto da minha parte se eu quisesse esconder isso daí, né? O primeiro risco é de gastar dinheiro sem direção. Então, comprando ferramenta atrás de ferramenta, você me deu resultado. É comprar o alicate procurando fio. O segundo cresce junto com o uso da IA, né? E é o erro de informação que está sendo usado para tomar uma decisão importante de negócio, seja financeira, seja do cliente, a escolha de uma ferramenta inadequada que não traz a devida proteção do seu ativo digital, acreditar em todas as apostas como sendo a bala de prata, como sendo o canto da sereia. Eu faço uma analogia muito grande porque às vezes a gente fica ouvindo o canto da sereia e vai navegando em direção ali, encantado com aquilo, né, sem se preocupar quais os riscos dessa navegação. Então, principalmente que a gente mostra, né, que hoje a tecnologia não é o maior problema que a gente tem. Então, pensando nos próximos 3 anos, eu diria o seguinte, né, como tratar como investimento estratégico o acompanhamento e cuidado de quem vai sair na frente. Quem tratar o modismo vai sem controle, canto da sereia, vai em busca do rochedo. Tem a dúvida, você vai se decepcionar. E pode até mesmo ter um problema reputacional do uso da tecnologia, né? Existem questões de viés que eu também tenho que ter cuidado. Então, estudar faz parte. Estudar faz parte, entender o seu cliente, perceber qual que é a percepção do cliente, como que ele gosta de ser trabalhado no mundo digital. Pô, Alex, mas a mão de obra é cara pra caramba. Você fala assim, mas mantém o humano no loop. Qual o ganho da IA real? Eu tenho hoje um monte de tarefas que não agrega valor nenhum, porque eu preciso, às vezes, de um humano para fazer um processo repetitivo, tirando ele de atendimento diferenciado para o nosso cliente, onde eu posso agilizar esse processo com automação, ferramentas, resultado, para que ele tenha mais tempo para ligar para o cliente, ver se ele está precisando de alguma coisa, ver se ele foi bem atendido, dar um tempo mais nobre desse atendimento, e isso reverte em resultado. Se eu sou, às vezes, um microempreendedor individual, eu não tenho equipe, eu consigo fazer um gerenciamento mais efetivo de agenda, eu consigo ocupar a minha agenda validando com o cliente para ela ocupar o máximo tempo possível. A tecnologia pode ser usada para os dois lados, para automatizar processo, para trazer eficiência, para economizar tempo, e tempo é dinheiro. Muito bom. São excelentes recomendações aí, né, para quem está iniciando nessa jornada. Agora, Romero, eu sei que você também é um estudioso sobre os agentes de IA, né, que são a Uhum. palavra do momento nas organizações. Você já mencionou essa questão dos riscos que estão embutidos, né? Mas para uma PME, qual a importância de se começar a usar agentes de IA e o que ela pode ganhar com isso? E explica o que que é o agente de IA também para quem não está familiarizado com o termo. Legal. Pô, essa pergunta aqui é boa para explicar, né? Primeiro que assim, né? Esse é o tema do momento, tá? Os últimos 4 anos a gente foi preparando, mas assim, entenda o seguinte, né? O que é um agente de IA? Primeiro que o agente de IA, ele é um assistente. O que existe de diferencial é o modelo agêntico, onde os agentes trabalham de forma orquestrada, combinada, perseguindo um objetivo. Enquanto um agente ele é mais passivo, ele fica lá guardando uma invocação, o agente ele é proativo, ele vai buscar uma solução. Então, né, principalmente até agora, né, a gente entende muito a inteligência artificial como aquela ferramenta que responde.
Você pergunta, ela responde. Isso daí é o que a gente tem, que a gente está acostumado a usar. Mas um agente, né, como eu falei, ele é proativo, ele não fica esperando você perguntar. Você dá um objetivo e ele mesmo começa através de o que tem por trás do modelo. Tem uma coisa que a gente chama de REACT. REACT é uma junção de duas siglas em inglês, de reasoning e action. Então é a parte de raciocínio e ação. Então toda grande atividade, como é que eu resolvo um grande problema? Como é que eu mexo uma montanha, Durval? Como é que eu tiro uma montanha do lugar? Opa, desculpa, eu estava no mudo. Não, de fato, realmente precisa ter alguma força excepcional para isso, né? Ou Pedra uma por pedra. estratégia muito boa, né? Pedra por pedra. Eu vou É, tirando pedra por pedra, chega uma hora que eu movi a montanha inteira. Então, quando eu falo, né, o que que o modelo de agente ele faz, né? O agente que ele faz, ele quebra grandes problemas em pequenos pedaços e passa cada pedaço por um especialista. Isso ele faz dentro dos modelos mais poderosos de IA. Não estou falando que são os modelos mais restritos de IA, hoje os modelos mais poderosos estão na palma das nossas mãos, e ele faz esse tipo de processo. Então, a diferença entre pedir para que alguém me dê o preço desse produto e resolva esse pedido para o cliente, sabendo que essa pessoa vai verificar estoque, checar preço, decidir se aplica desconto, só então ele voltar com a solução pronta, para o modelo agêntico ele vai buscar e esse modelo agêntico vai cuidar de parte disso sozinho. Ele vai organizar a cobrança, ele vai dar andamento num atendimento simples, ele vai atualizar a planilha depois de uma venda. E aqui é importante a gente deixar claro, né? Isso não substitui as pessoas. O dono do negócio continua tomando decisões importantes. O ideal é assim, que sempre manter a pessoa acompanhando o seu modelo agêntico que está fazendo, porque tem modelos de maior risco, modelos de menor risco. Alex, o que é o modelo de menor risco? Imagina que eu criei aqui um sistema de recomendação de recomendar um livro. Aliás, esse livro eu recomendo para vocês, da IA do Hype Roy. É um livro muito legal, aqui do lançado César recentemente, Taurion. né? Do César Taurion. Então, assim, uma recomendação que O- estou dando para vocês. Cara, esse livro é legal. Linguagem simples, voltada para executivos. Pô, Alex, não gostei do livro. Achei que não era para mim, esperava mais, você falou super bem. Cara, às vezes você perdeu lá, vou arredondar aqui R$ 100 e perdeu lá 2 horas. Pô, o investimento de R$ 100 é alto, 2 horas do meu tempo é nobre, mas a gente continua amigo. Pode ser que você me dá o taco livre na cabeça, mas a gente continua amigo. Mas se eu sou um médico que está fazendo uma prescrição de uma medicação baseada na tipologia sanguínea, se eu errar a tipologia sanguínea, eu vou matar o paciente, eu vou gerar um problema sério. Recomendar livro, se tem um risco baixo, porque eu posso acertar 80%, 90% e eu continuo amigo e deixo lá a IA rodando sozinha. Mas a recomendação médica eu tenho que trazer na tela para o médico olhar com toda a informação trabalhada e ele fala assim: ah, é A ou B. Então essa decisão economiza tempo e manter autonomia. Isso também no dono de negócio. Tem decisão que eu delego para a máquina, tem decisão que eu vou junto com a máquina. Então, aqui é uma recomendação que a gente tem aqui para o uso de agentes. Agente é o momento, agente é o futuro, e os agentes eles vão resolver problemas de forma muito boa, principalmente que a gente vem perseguindo a automação desde a década de 70, com os RPAs, com as automações clássicas, com os macros Excel, tudo são processos de automação. O que a gente tem hoje é a forma de conversar em linguagem natural e conseguir colher o resultado de forma natural. Ô, Romeda, tem uma pergunta aqui que casa um pouco com esse tema, que é do Márcio Motter. É, como garantir que não haja um conflito entre diversos agentes de IA operando como planejado e sem conflito entre eles, né? Acho que isso é uma problemática também de orquestração que você sempre menciona, né? Legal. Hoje o que que a gente tem, né? A palavrinha mágica do momento é o que a gente chama de harness. Harness Hum. ele tem várias analogias, né? Mas o harness ele é um modelo que você tem uma série de penduricários, vamos dizer assim, né? Várias coisas que você vai acoplando ele e medindo. O segredo do harness é a orquestração. Todo modelo precisa de um dono. Todo modelo precisa de um gerente.
esse gerente, esse dono, ele avalia o resultado de cada pedacinho dessa operação. Lembra que eu falei que o modelo raciocina e age, raciocina e age. Ele raciocinou certo para agir certo, ele vai ter o resultado esperado. Eu tenho um modelo de orquestração aqui em cima, e hoje os modelos agênticos multi-orquestrados é a tendência que traz mais resultado. Alex, mas eu preciso ter muita informação. O analogia é o contrário. O modelo agêntico ele funciona melhor como todo especialista ele trabalha muito bem no seu ramo de especialidade, com informação suficiente para ele resolver aquela dor. Então, o modelo agêntico ele é um desafio de eu quebrar a informação, aquela montanha em pequenos pedaços, em pedra por pedra, para resolver os problemas, para eu reconstruir a montanha de uma forma planejada do outro lado. Então, a resposta é, principalmente, tenha supervisão e tenha objetivos. Aqui acho que também, né, é legal falar como é que é a estrutura de um agente, né? Eu sei fazer o prompt. Mas o que é a estrutura de um agente? O agente ele tem um nome, ele tem um papel e ele tem um objetivo. É apoiado por memória e apoiado por dados. Então, a estrutura de um agente ela é essa. Ele tem um nome para chamar de seu, ele tem um papel que ele vai executar, assim como um colaborador, e ele tem um objetivo a ser perseguido. Quanto melhor o objetivo, quanto menor o objetivo, quanto melhor o dado para atender aquele objetivo, mais eficiente é meu agente. Muito bom. Bom, antes da gente passar para a pesquisa 3, tem um comentário aqui do Jacinto, eu não sei se é da família, que é justamente que qualquer sistema hoje de análise e solução de problemas, pode ser PDCA e DTI, eles pregam que a primeira etapa é definir claramente qual é a dor, qual é o problema, né? Então, essa mesma estrutura, esse mesmo conceito que se usa já há muitos anos, se aplica também para IA, como você mencionou, né? Muito bom. Thomas, por favor, coloque a pesquisa número 3. Depois a gente tem outras perguntas aqui, a gente vai mesclando aqui e respondendo, né? Então, na pesquisa 3, a gente quer saber em quais áreas a sua empresa usa ou já utiliza ou está em uso a IA, né? E aqui é mais, a gente vê hoje vendas e marketing, é uma área, atendimento ao cliente, operações e processos internos, né? A área de finanças, né, que você mencionou, finanças e controle, recursos humanos, desenvolvimento de produtos e serviços, que hoje também é um ramo onde a IA já atua de uma forma consistente, ou outras, ou nenhuma das opções que a gente apresentou aqui, né? Então, vamos ver os resultados, porque realmente a quantidade de aplicações hoje, as possibilidades são inúmeras, né? E hoje não tem campo, né? Hoje o que é mais É, interessante, né? Principalmente porque a IA ela está, inclusive, chegando no lado criativo, que antigamente a gente tinha isso de uma forma muito levada muito ao humano, né? Muito assim, né? Atividade muito humana era atividade criativa, né? E aí tem uma coisa engraçada, né? Que eu estava assistindo o filme Eu, Robô, aquele filme do Will Smith lá, que ele é um muito agente, bom. né? Ele tem uma cena clássica que é ele interrogando o robô, né? E falando assim, né? Mas um robô consegue pintar uma obra-prima, ele consegue compor uma música, e o robô responde para ele, faz a provocação, né? E você consegue? Então, acho que essa analogia é que hoje, com o IA, eu consigo fazer músicas super convincentes, eu consigo fazer artes muito convincentes, mas talvez o mais fundamental é eu ganhar tempo para poder compor música e poder pintar arte, né? Exato. Aí é É, o lado contrário, né? Eu tinha que usar o tempo para poder fazer coisas que eu faço cada vez melhor, né? Mas às vezes, se eu não sou um bom pintor, eu posso usar a minha capacidade intelectual de contar boas histórias para uma IA e colher resultados muito eficientes dela. a IA pode ampliar as nossas capacidades humanas, né? Mas interessante o resultado aqui, porque a maioria usa em vendas e marketing, aqui a gente pode marcar mais do que uma opção, né? 63% usa em vendas e marketing, mas também depois nas outras aplicações existem vários usos, como por exemplo, 38% em operações e processos internos, 38% em finanças e controle, 25% em atendimento ao cliente, também iguais 25% em recursos humanos, e iguais também 25% em desenvolvimento de produtos. Então a gente vê que o uso hoje já é bastante intenso em diversas áreas e aplicações das empresas, né? Eu acho que você tem visto isso também
na sua jornada, não? Sim. E Muito bom. são as áreas de novo, né? Quando a gente fala principalmente de IA generativa, e por que que eu estou focando muito em IA generativa, né? Parece que a gente só tem inteligência artificial generativa, né? Mas é o que hoje está mais acessível, mais nas mãos e o que o pessoal está buscando, né? Ela tem três alavancas. E vocês vão ver que as três alavancas têm muita sinergia com a parte de vendas e marketing. Primeira é implementar performance, fazer mais, reduzir custo, gastar menos, e experiência do uso do cliente. Portanto, E aí você tem vendas e marketing é muito beneficiada de redução e incremento de experiência. é. E nós temos uma pergunta aqui, Romeda, do Fernando Carvalho, que é justamente para um leigo em IA, qual que é o melhor modo de incorporar IA na automação de um processo empresarial, né? Acho que você já deu algumas dicas, né? Eu volto na mesma analogia, tá? Primeiro assim, né? Hoje as ferramentas, primeiro o que que a gente precisa entender, né? Então, assim, primeiro, o quanto que a minha ferramenta ela está preparada para esse dado ser consumido de forma segura. Às vezes eu preciso, o sistema ele é tão fechado, ele é tão blindado que eu preciso usar um RPA para fazer um processo de automação de tela. Alex, mas hoje o ChatGPT, o Claude já tem o cowork, já tem o work que vai lá, ele navega na minha tela, clica no meu link, e é de uma forma relativamente segura, tá? Hoje essas ferramentas elas são bem seguras, porque, inclusive, né, vou comentar o Claude, que eu conheço de forma muito mais profunda, né? O Claude, para evitar processo de roubo de informações a partir de prompt injection ou skill injection, que são métodos, ele dá um print da tela, entende aquela tela para ele clicar aonde que ele entendeu o contexto da tela, ao invés de ele sair clicando conforme mandado no prompt. E se ele perceber que aquilo ele não faz um uso seguro, ele tem os seus guardrails, as suas proteções, as suas barreiras que impedem isso. Então, assim, para integrar o sistema, eu tenho várias formas, né? Eu preciso integrar ele de uma forma que eu consiga. Primeira coisa que eu falo que eu faço muita analogia, né? Como que eu começo a olhar a boa automação? A boa automação normalmente é aquilo que a gente odeia fazer. E por que que a gente odeia fazer? Odeia fazer porque é um processo que gasta muita capacidade, né? Nosso cérebro ele é uma máquina elétrica. Tudo que gasta muita energia, onde ele percebe que não tem valor agregado, ele vai cansando e vai ele vai postergando, vai deixando para depois. Tudo que é chato é porque é repetitivo. Tudo que é repetitivo é bom para automatizar. Então aqui a principal dica é, cara, é chato? Olha com carinho. Fala assim, poxa, isso aqui é chato. Será que não vale a pena eu automatizar esse processo? Primeira pergunta, é chato? É chato. A segunda é, eu faço muito? Faço muito. Então, certeza que aí você vai ter oportunidade de automatizar. Muito bom. E tem um outro ponto que você já mencionou, que o Carlos Borges, nosso amigo, pergunta, que são os cuidados em uso da IA para evitar vazamento de dados, que hoje é um risco que as empresas estão expostas, né? Sei que talvez a resposta seja longa, mas o que que você coloca como prioridade aí nessa situação? Escolha bem seu parceiro de tecnologia. Hum, Se você não conhece o teu parceiro de tecnologia, se não tem boas referências, ou se é muito barato, ou se é uma promessa é muito boa, toma cuidado. O seu dado está hum, exposto. Sistemas corporativos, enterprise, fabricantes de renome, solução que tem uma boa reputação de mercado e que você paga, normalmente são mais seguros. Lembra que não tem almoço de graça. Se eu não pago o almoço, alguém está esperando alguma coisa de mim. E se eu não pago pelo produto, o produto sou eu. Essa é a recomendação que a gente tem que tomar cuidado. muito bom. E tem uma outra pergunta aqui do Fábio, meu amigo Fábio, que também tem a ver com essa questão do entregável, né? Como que você vai identificar se o que a IA está te entregando é confiável, né? Muitas vezes a gente acredita em tudo que ela disse e depois diz, houve uma alucinação, houve um erro, né? Como confiar nisso e qual é o risco principalmente para a tomada de decisão estratégica, né? Conheça a informação que você nunca delegue para IA a tua decisão. Ele Hum, é um assistente, ele é um apoio, ele é uma ferramenta. Quem sabe fazer, quem faz o uso da boa ferramenta, tira vantagem competitiva. E outra, ninguém aqui
sai assinando. A gente não usa mais cheque, né? Mas ninguém dá a senha do Pix para alguém manipular para a gente. E você não aprova sem saber o valor do Pix que você está fazendo lá. Normalmente a gente olha duas vezes. Pode passar, às vezes, por uma desatenção? Pode passar. Eu vou pagar o preço por isso. Na IA não é diferente. Nunca delega para a ferramenta a decisão que é sua. A decisão sempre vai ser sua. Revise, verifica e eu volto naquela recomendação que eu dei um pouquinho atrás. Qual é o risco da decisão errada? Quanto maior o risco, mais no loop eu tô, mais no processo eu tô, mais validando eu vou. Muito bom. Nós temos uma pergunta aqui do Pedro Ivanou, que é também bastante interessante, que tem a ver com o planejamento estratégico. Como fazer alinhamento desse planejamento com a utilização da IA? O planejamento estratégico é principalmente as escolhas que a gente vai fazer. Tenha sempre, né, a parte do tente dividir o seu planejamento em ações. Às vezes a gente tem uma big picture, né? A gente tem uma fotografia muito grande no meu planejamento estratégico que às vezes a gente faz, né? Então as grandes empresas têm sempre aquele lá, a gente sempre fala, né? O North Star, ou vou atingir a Lua, tem cada um dá um nome para o negócio, né? Mas basicamente é um objetivo global que é dividido em vários objetivos secundários. Tenta trabalhar na menor escala ou tenta trabalhar no problema mais relevante para o teu negócio. Certamente o problema mais relevante, direcione e tem grande afinidade com o teu planejamento. É um problema por vez. É uma pedrinha por vez, tá? Muito bom. Eu tenho mais uma outra pergunta para você que tem a ver com essa decisão, essa decisão estratégica da empresa, né? Várias empresas aqui querem investir ou têm esse plano, mas hoje, investir hoje, não esperar mais alguns anos. O que seria a razão para fazer isso hoje? Você já mencionou algumas aí de mercado, mas eu acho que tem algo também a ver com cultura da empresa, com a formação de uma empresa no qual os colaboradores, os clientes estão habituados, porque nem todo mundo gosta de usar IA, não é isso? A questão de usar ou não usar o IA é uma questão, às vezes, mais de momento, oportunidade ou Hum, ameaça. O problema hum, de quem puxa o processo, ele sai em vantagem competitiva. Lembra que hoje na tecnologia que ela é muito mais fácil dominar, é muito mais barata de adotar e o resultado, por menor que seja, é resultado. E hoje, uma corrida onde cada percentual é a diferença de ter um bom resultado no final do ano. Hoje, a gente está cada vez mais trabalhando. Quanto mais é modernizada as tecnologias, menos as pessoas estão pagando pelos serviços. E quanto menos pagando pelo serviço, quanto mais gente no mercado, o dinheiro ele é dividido, o dinheiro tem que ter diferenciais, o maior gatilho nosso é preço sempre. Então, se eu tiver que cobrar menos, a margem não tem segredo. Ou eu cobro mais ou eu gasto menos. Se eu não consigo cobrar mais por uma questão de concorrência, eu vou ter que gastar menos para poder ficar mais dinheiro no bolso. E aqui é onde a IA ela atende bem. Ou para identificar maiores oportunidades, lembra que o preço já está, muitos preços estão topados, muitos preços estão lá no teto. Eu não consigo aumentar mais, e se eu aumentar, o cara compra do meu concorrente. Às vezes com um serviço e um produto inferior ao meu. Mas o cara está olhando o preço. Então a redução de custo acaba sendo maior alavanca, e aqui é onde a gente tem a IA muito aderente, tá? sem dúvida, esse é todo um trabalho, né, que precisa de ter esse letramento, de começar a se envolver até para entender o que é caro, o que é barato no uso da IA, né? E Uhum. tem uma pergunta aqui muito específica do Hold Goy Brief, que é para o setor dele. Ele diz: numa grande indústria de climatização, com um RP já implantado e aplicativos web interfaceados, onde possivelmente a IA entra e os agentes. Aí depende, obviamente, de mais conhecer um pouco mais o contexto da empresa, mas o que você recomendaria para esse uso com essa informação que a gente tem aqui? Eu conheço pouco o segmento dele, mas eu vou tentar fazer de novo uma analogia aqui, né? Se é uma empresa de climatização, empresa de climatização normalmente ela trabalha muito com projetos, né? Às vezes eu trabalhar o projeto que eu consiga verificar melhor eficiência,
é o que eu consiga fazer um projeto com menor desperdício, ou que eu consiga fazer um uso melhor do que eu tenho em estoque. São as coisas que hoje a IA consegue. Lembre que a IA ela é um grande processador de padrões. E quando eu falo principalmente quando eu analiso os meus dados de RP, eu tenho muita informação do que aconteceu. Eu tenho muito o que eu vendi, para quem eu vendi, em que condição eu vendi. E às vezes, por falta de tempo, eu não olho o que eu deixei de vender, por que eu deixei de vender, ou qual cliente que não fechou, esse cliente ele tem um parâmetro, ele tem um perfil. Às vezes eu diferenciar o meu perfil vencedor do meu perfil que não compra, eu posso ter um gatilho de dar mais atenção para quem tem mais afinidade a comprar. Às vezes eu tenho um nicho que eu sou muito bem, e às vezes eu tenho muito ruído de cliente que está lá pedindo orçamento, pedindo proposta, pedindo projeto, de um perfil que não fecha, ou que tem menos propensão. E na esteira, os dois têm a mesma relevância. Às vezes eu posso dar mais relevância para o cliente que tem características de atributos que, historicamente, isso aí é atrás, porque é padrão de dados, historicamente ela me leva no sim. Então aqui também são recomendações. Então, eficiência, processo e projeto. São casos aí que eu acho. E o RP é base, onde eu olho o realizado e deixo de olhar por falta de capacidade que eu não tenho realizado. É muito interessante esse ponto, porque uma empresa que tem um RP, às vezes ela tem um volume muito grande de dados, e aí ela vai dar sentido a usar esses dados nesse exemplo que você citou, ou seja, que informação que eu tenho do meu cliente, do meu atendimento, das minhas vendas, dos meus projetos, que possam, com o uso da IA ou com a aplicação da IA, melhorar a atividade do negócio, né? Realmente eu acho que essa é uma boa dica, né? Deixa eu ver se nós temos aqui. Bom, há uma outra pergunta do Márcio Motter aqui que tem a ver também com segurança, que é como controlar o acervo de agentes ou aplicações. Ou seja, a empresa tem lá vários agentes, tem muita informação que esses agentes geraram. Como controlar? Entendo aqui se é melhor colocar na nuvem, como gestionar. Enfim, o que que você recomenda com relação a esse uso da informação e dos Primeiro, agentes? assim, né? A melhor analogia, assim, todo agente é um sistema de informação. A recomendação lembre que a recomendação da onde vai hospedar é onde eu vou hospedar meu sistema de informação. Hoje, a gente acaba levando para a nuvem, porque a nuvem eu pago num custo escalar, então eu pago pelo que eu uso. Se eu faço uma boa gestão de recursos de nuvem, eu tenho um bom resultado, mas se eu faço uma má gestão de custo de nuvem, eu não tenho freio. Então, se eu não coloco limites, se eu não coloco boas práticas, eu sofro os mesmos riscos da minha máquina dentro do meu escritório, onde eu tenho o risco de incêndio, eu tenho o risco de roubo, eu tenho o risco de ransomware, que é o sequestro dos dados. Isso na nuvem eu também tenho. Então, eu preciso fazer. Tem uma palavrinha mágica, que essa palavrinha ela é usada para um monte de coisa e eu não posso deixar de usar ela aqui também. Governança. O que que é governança? É boa prática. Governança é o que a nossa mãe fala para a gente, né? Ó, não faz isso que você vai ter problema. Não mexe aí que você vai se machucar. E nos negócios a gente também tem boas práticas que a gente fala, cara, eu não vou botar o dado nesse servidor que ele pode dar problema, ele pode queimar, eu posso perder. Eu não vou botar isso aqui na nuvem sem controle ou de forma aberta que alguém pode me invadir. E agentes são sistemas. A analogia é a mesma, tá? Da mesma forma que você protege o teu RP, você vai proteger o seu agente de IA. Muito bom. De fato, esse é um tema fundamental, né, sobre governança, e eu tenho pesquisado bastante sobre esse tema, como fazer governança de IA, o que é governança de IA. Mas nosso tempo aqui já está esgotando, então a gente não vai poder aprofundar muito. Mas eu tenho uma última pergunta para você, Romero, que há um temor no mercado de que algumas atividades serão totalmente substituídas pela IA, até os empregos, né, serão substituídos. E alguns setores então podem estar mais vulneráveis e outros estariam mais beneficiados aí com a adoção da IA. O que você pode dizer com relação a isso, até para tranquilizar ou para realmente gerar essa preocupação para quem está em determinado setor mais vulnerável? Boa pergunta do Voss. Aquilo é essencial, né? Por que que a gente é assim, né? Minha visão. Os setores que mais se beneficiam hoje são aqueles que têm tarefas mais repetitivas de atendimento, de organização de informação, de comunicação com o cliente. Então, quando eu falo de comércio, serviço, saúde, educação,
São áreas que, em uma boa parte do dia, a empresa gasta respondendo perguntas de forma muito recorrente, organizando o mesmo tipo de documento, escrevendo o mesmo tipo de mensagem. As pesquisas mostram, né, as pesquisas do setor mostram que tecnologia, comunicação e saúde são as que mais avançam no uso prático de IA. Isso não é coincidência, porque os setores onde a rotina tem muita repetição que pode ser aliviada com sistemas de informação. Por outro lado, também existe um lado de vulnerabilidade, que aqui, sendo bem honesto, setores que dependem muito da confiança pessoal, de relação direta e humana com o cliente, como consultoria, contabilidade, serviços jurídicos. Aqui eu estou abrindo um parênteses porque conheço muita consultoria totalmente digitalizada, conheço contabilidade que faz tudo digitalizado para um determinado nicho de operação, onde ela já tem o processo muito bem refinado. Só que ela não faz tudo com IA. Onde eu tenho o risco de errar a mão, eu posso usar inteligência artificial sem cuidado, porque o erro ali pode custar confiança construída com o cliente. Então, não são setores, de novo, que eu faço aquela analogia que a gente fez lá. O ator de adotar ou não adotar deve estar diretamente, ou o nível de autonomia repetitiva, ganha mais rápido. Se a tarefa for mais delicada, exige mais cuidado e o benefício pode estar disponível aqui para todo mundo se organizar e buscar ele, tá? Então, aqui as questões são principais. Tudo que é chato, repetitivo, automatiza. Tudo que eu preciso ter um relacionamento, ganho tempo para trazer mais qualidade. Muito bom. O que a gente vê justamente é essa preocupação, mas ela tem que ser canalizada, ela tem que ser discutida dentro da empresa, né? Realmente o que a gente pode tirar, que é o nosso objetivo. E, obviamente, aqui em uma hora de webinar, a gente não consegue aprofundar ou ir em detalhes em todos os temas. Por isso, o Hub da Gestão sempre está preocupado em oferecer também treinamentos para alguma empresa, alguém que se interesse, né? E você, Romeda, já tem experiência nisso. Então, para aprofundar nos temas, né? E alguns dos conceitos que foram colocados aqui é preciso de um aprofundamento e até entender o contexto específico do segmento, do setor ou da empresa, né? Então, a gente está aberto aí também para os nossos participantes dos nossos webinars a nos procurarem se tem alguma demanda específica no qual a gente possa atender. Esse é o compromisso do Hub da Gestão, de sempre estar atendendo a essas expectativas, né? Então, eu gostaria agora, Romero, das suas considerações finais, e já agradecendo a tua participação, a tua disponibilidade e esse vasto conhecimento que você tem na área, compartilhando conosco aqui. Pessoal, primeiro, obrigado pela oportunidade, obrigado, Hub da Inovação, obrigado, Durval. Então, aqui, né, o importante é assim, né, a inteligência artificial, ela não é sobre substituir pessoas, tá? Principalmente, né, lembra o seguinte, eu não tenho medo de perder o meu emprego, perder o meu negócio para uma IA, eu tenho medo de perder para alguém que faça um uso mais eficiente para ter melhor condições, melhor qualidade e menor custo. Esse daqui é o que me assusta. Então, meu convite para vocês é assim: não esperem a empresa perfeita, o momento perfeito, o orçamento perfeito. Comece pequeno, problema real, meça, cresça a partir daí. Foi assim que a empresa de hoje, em referência à tecnologia, ela faz, e principalmente mover montanhas, uma pedra, pedra por pedra, eu movo montanhas. Um passo de cada vez eu chego longe. Isso é para a gente fechar aqui o nosso bate-papo. Obrigado. Muito bom, muito obrigado. E a tua fala, o que você trouxe aqui para a gente hoje, me remete a uma frase do professor de Yale. Ele é um italiano, filósofo, chamado Luciano Floridi. Ele diz que a melhor maneira de você não perder o trem da tecnologia não é correr atrás dele, é esperá-lo na estação, né? Então, o que a gente traz aqui justamente com esse webinar é como ajudar as empresas a estar preparadas, estar esperando já na estação essas mudanças que a tecnologia nos traz, né?
Então, muito obrigado, Romeda. Obrigado a todos pela participação. Espero vê-los nos próximos webinars. E, Thomas, você vai colocar aqui também o link já para pesquisa de satisfação, não é isso? Isso, eu coloquei também, eu coloquei no chat. Está aqui no chat, está o QR Code, e depois a gente também envia por e-mail, porque é sempre importante escutar a opinião de vocês. E qualquer outra sugestão de temas, entre em contato conosco, porque nosso objetivo é atender as pequenas e médias empresas em temas da atualidade. Então, boa noite a todos. Romeda, boa noite. Obrigado, Pedro, e a todos que participaram conosco deste 52º webinar do Hub da Gestão. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, muito bom. Boa noite, pessoal.